Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa será celebrada pelas almas de Elizabeth Alves, Hilda Vieira, Helena Benevides, Duarte Serafim da Silva, Armando Carreiro Germano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, reconheçamos as nossas culpas para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Senhor, que fostes enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores arrependidos, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto a Deus Pai, que nos perdoa, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus onipotente e misericordioso, de quem procede a graça de vos servirmos fiel e dignamente, fazei-nos caminhar sem obstáculos para os bens por vós prometidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, os verdadeiros circuncidados somos nós, que prestamos culto a Deus segundo o seu Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, sem confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém julga poder gloriar-se na carne, poderia eu com maior razão. Fui circuncidado aos 8 dias, sou da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus. Quanto à lei judaica, era fariseu. Quanto ao zelo, era perseguidor da igreja. Junto à justiça segundo a lei, vivia irrepreensivelmente, mas tudo isso, que era para mim lucro, considerei como perda por causa de Cristo. Mas ainda considero todas as coisas com prejuízo, comparando-as com o bem supremo, que é o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele renunciei a todas as coisas e considerei tudo como lixo, para ganhar Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial. Exulta o coração dos que procuram o Senhor. Exulta o coração dos que o procuram o Senhor. Cantai salmos e hinos ao Senhor. Proclamai todas as suas maravilhas. Gloriai no seu nome santo. Exulta o coração dos que procuram o Senhor. Exulta o coração dos que procuram o Senhor. Procurai o Senhor e o seu poder. Buscai sempre a sua face. Recordai as suas maravilhas, os seus prodígios e os oráculos da sua boca. Exulta o coração dos que procuram o Senhor. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, filhos de Jacob, seu eleito, o Senhor é o nosso Deus, e as suas sentenças são lei em toda a terra. Exulta o coração dos que procuram o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde a mim,
vós todos que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. The tax collectors and sinners were all drawing near to listen to Jesus, but the Pharisees and scribes began to complain, saying, "This man welcomes sinners and eats with them." So Jesus addressed this parable to them. "What man among you, having 100 sheep and losing one of them, would not leave the 99 in the desert and go after the lost one until he finds it? And when he does find it, he sets it on his shoulders with great joy. And upon his arrival home, he calls together his friends and neighbors and says to them, 'Rejoice with me, because I have found my lost sheep.' I tell you, in just the same way, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous people who have no need of repentance. Or what woman, having 10 coins and losing one, would not light a lamp and sweep the house, searching carefully until she finds it? And when she does find it, she calls together her friends and neighbors and says to them, 'Rejoice with me, because I have found the coin that I lost.' In just the same way, I tell you, there will be rejoicing among the angels of God over one sinner who repents." The Gospel of the Lord. In today's first reading from the letter of St. Paul to the Philippians, he speaks in this way: "I myself have grounds for confidence, even in the flesh." He is talking about himself, how he was. He says that he had everything to be confident in the flesh. He was a scribe, he was a Jew, he was a respect person, and he was a persecutor of Christians. And he is speaking about himself that he has everything to be proud about himself. But at the end he speaks in this way: "Everything I consider a loss because of Christ." It means I have no pride in being what I was, because everything that I was now is nothing, is a loss, because the supreme good is Jesus Christ. So he's talking about his own conversion. He's talking about his own life, what he was before that meeting with Jesus when he was coming to Damascus, and what he became. He was a sinner in other ways through his words. He was a sinner and he found mercy. This is what Jesus is talking in this gospel about mercy.
because he was eating with sinners and also with tax collectors. And the Pharisees were always ready to judge Jesus. They were always observing what Jesus would do, just to criticize. So in this way, they are thinking, if this man would be a prophet, he wouldn't eat with tax collectors and sinners. Because we know the name, we know the meaning of the name of the name Pharisee. Pharisee, as I spoke time ago here, when we were listening the Gospel of Matthew, means the separate ones. They used to separate themselves from others because they wouldn't like to be contaminated by the sin of others. They were those self-righteous people, and all the other ones were sinners. They couldn't mingle because according to their religious prescription, if they would mingle with somebody, they would be impure. In this way, they are judging Jesus because Jesus is eating with sinners and tax collectors. And Jesus came for sinners. This is true. He came for sinners. He came to establish mercy, to establish forgiveness. This chapter 15 of Luke, it is the center of the gospel. And here we have these two parables that we just heard about the mercy of God. This one about the lost sheep, and also the one about a woman who lost a coin. But also we have another parable in this chapter 15 that's not here for our week liturgy. That is the parable of the prodigal son. That's called the parable about the lost son. So here Jesus, through Luke, is talking to us what he's doing, or for what he came, to establish mercy, to bring mercy. This attitude comes just from God, because mercy is something that comes from the heart. To be merciful is not to be sorry with somebody, but it is to have that attitude that comes from your heart. Sometimes we say every time, or we ask, or we tell others, I'm sorry, but it's not the same thing. It's not like forgiveness. It's not like mercy. It's not like compassion. So Jesus came not to be sorry, but to offer compassion, to offer mercy, and to teach us how also to find this mercy. So he is asking us today, look, search for what you lost, and you will find. Like that shepherd who found his lost sheep, like that woman who found her lost coin. In Jesus Christ, we are not lost, but in Jesus Christ, we are encountered. In Jesus Christ, we are found. In Jesus Christ, we have the life of His mercy. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, nós temos esta lição que Jesus dá a respeito da misericórdia. E a misericórdia que Jesus oferece aqui, nestas duas parábolas que Ele nos conta, não é como aquela misericórdia, ou não é como aquela compaixão que tinham os fariseus, porque eles não tinham nenhuma compaixão, eles não tinham nenhuma espécie de solidariedade para ninguém, mas é algo que está em Jesus e que somente Ele pode nos oferecer, porque nasce do seu coração, porque nasce também do seu ministério. Jesus veio para encontrar aqueles que estão perdidos. Jesus veio para encontrar aqueles que não estão encontrados. Por isso que, diante do julgamento dos fariseus, Jesus conta essas duas parábolas. Nós sabemos que os fariseus jamais aceitavam qualquer atitude de compaixão que viesse de qualquer que seja, porque para eles tinha que existir a lei. E a lei dizia
segundo aquilo que eles entendiam, que eles não podiam estar juntos com nenhuma outra pessoa que não fosse igual a eles. Se essa pessoa fosse diferente deles, eles não podiam se misturar com aquela pessoa, arriscando ser impuros, arriscando se contaminar pelo pecado daqueles com os quais eles se misturassem. Por isso que Jesus, percebendo aqui aquilo que estava no coração deles, por isso percebendo também que o julgamento que eles faziam sobre Jesus não era somente um julgamento sobre Jesus, mas um julgamento sobre todas as pessoas, é que Jesus conta esta parábola, essas duas parábolas da misericórdia: a parábola da ovelha perdida e a parábola dessa mulher que varre a sua casa para encontrar a moeda que se perdeu. No tempo de Jesus era muito comum que o pastor, quando trazia o rebanho para o aprisco, ao fim do dia ele contasse as ovelhas, quantas ovelhas tinham voltado com ele. E se alguma das ovelhas, é claro, tivesse perdido-se no caminho, o pastor ia atrás daquela ovelha que se perdeu. Então era uma imagem muito comum do tempo de Jesus, por isso que ele fala aqui, daquele que tem 100 ovelhas, perde uma e vai procurar aquela que se perdeu. Se nós olhássemos hoje com os nossos olhos deste mundo de hoje, deste século 21, nós iríamos pensar assim: não há sentido deixar 100 ovelhas para ir atrás de uma. Não faz sentido deixar 100 ovelhas sem cuidado nenhum para ir atrás de uma. Esta é a visão de hoje onde nós buscamos sempre outros valores, não é? Hoje na sociedade está o valor do capital, ou seja, o que vale é ganhar muito. Então ninguém deixaria uma coisa que ganhou ao invés para perder outras 99, ou seja, se você ganhou 100, você não vai atrás do que se perdeu, você tenta ganhar mais 100. Mas na parábola de Jesus não é isto que está. Na parábola de Jesus está, de fato, o interesse de Deus, está de fato a procura de Deus por aquele que se perdeu. Não importa o que seja, não importa quem seja, não importa quem se perdeu, porque aqui na parábola se trata de ir atrás de uma alma perdida. Se trata de ir atrás de alguém que não está com aquele que cuida. Por isso, quando Deus olha para nós também, é nesse sentido: não importa o que nós somos, não importa o que nós fizemos, mas o que Ele faz conosco é exatamente nos resgatar da nossa miséria, nos resgatar das nossas dores, nos resgatar da nossa pobre e miserável vida, para exatamente nos trazer a vida que Ele oferece. A mesma coisa aqui também, não é? Uma mulher hoje em dia não vai varrer a casa para procurar uma moeda, porque se está muito mais preocupado com aquilo que se tem do que com aquilo que se perdeu, se for pouco. Novamente, na parábola de Jesus, não importa o que se perdeu, importa é o que deve ser encontrado. E o que tem de interessante nessas duas parábolas? Tanto o pastor como a mulher, eles procuram aquilo que eles perderam até encontrar. Jamais eles desistem daquilo que eles perderam. Olhando para Deus, nós também vamos ver Deus assim, desta maneira: Deus procura o pecador até que encontre o pecador. Deus não desiste do pecador. Ao fim, só se o pecador não quiser, mas Deus está sempre procurando aquele que se perdeu até que encontre. É isso que São Paulo fala para nós aqui na primeira leitura, a partir da sua própria conversão. Ele diz: eu tinha tudo para ser o que eu não sou, eu tinha tudo para confiar somente no poder da carne, mas tudo aquilo que eu era, eu considero lixo por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que eu era não me interessa mais, porque se eu fosse tudo aquilo que eu era e não tivesse Jesus, hoje eu não teria nada. Então, quando Jesus oferece a misericórdia de Deus através dessas parábolas, Ele está oferecendo tudo
aquilo que Deus é para aqueles que não são nada. Ele está oferecendo toda a compaixão de Deus para aqueles que estão desgraçados, para aqueles que estão sem a graça de Deus. Este é o sentido da palavra desgraçado, para aquele que está abandonado, porque não há ninguém que olhe para ele. Então, nestas duas parábolas, nós vemos a ação de Deus, que é uma ação que vai além da nossa ação humana, que é a ação que vai além da nossa capacidade, muitas vezes também, de perdoar os outros. É o perdão que suplanta, é o perdão que, de fato, está além do perdão até mesmo que nós podemos dar. Então, olhando essa atitude do pastor que procura uma ovelha entre 100, que procura uma ovelha que se perdeu, da mulher que procura uma moeda entre tantas que se perderam, é de fato a ação de Deus que procura aquele que às vezes é julgado insignificante para que ele possa ser encontrado. Assim sendo, nós dizemos que Deus nunca desiste da humanidade, embora muitas vezes a humanidade não seja merecedora. Desta maneira, meus irmãos e minhas irmãs, vamos confiar na misericórdia de Deus. E neste mês que rezamos pelas almas, rezemos também por aquelas almas que estão perdidas, que ainda pagam as suas penas para que possam ser acolhidas no descanso eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, e agora vos apresentamos e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e trabalho do homem, agora vos apresentamos e para nós vai tornar bebida de salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, receba por tuas mãos esse sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, fazei que esse sacrifício seja para vós uma oblação pura, e para nós o dom generoso da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, glorificamos e bendizemos, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que veio em nome do Senhor.
hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitisse a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Lembrai-vos hoje de Elizabeth, Hilda, Helena, Duarte e Armando. E todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, acolhei-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amen. My brothers and my sisters, at the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And is not in temptation, but deliver us from evil. Deliver us, O Lord, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as you await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with her will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my roof. Only say the word, my soul shall be healed.
Let us pray. May the working of your power, O Lord, increase in us, we pray, so that renewed by these heavenly sacraments, we may be prepared by your gift for receiving what they promise, through Christ our Lord. I'm just going to remind you that tomorrow we have Eucharistic adoration from 3 p.m. until 7 p.m. So tomorrow we will have Eucharistic adoration. 3 p.m. we are going to pray the Chaplet of Divine Mercy. Then we have time for personal adoration and confessions. And then 6 p.m. we will have our novena for all souls in purgatory. And then we are going to have the blessing with the Blessed Sacrament. Amanhã nós teremos a adoração ao Santíssimo Sacramento a partir das 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde ou às 15 horas nós vamos ter o terço da Divina Misericórdia, depois oração pessoal, confissões, às 6 horas a novena pelas almas do purgatório e depois, logo em seguida, antes de terminar a novena, a bênção com o Santíssimo Sacramento. The Lord be with you, and may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. My brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Have a good day, everyone. Tenham todos bom dia.
his hand.